Bom, gente, só reforçando aí, né? Estamos estudando aí a Box, né? A Bíblia Original Codex. Já vimos aí os 6 primeiros capítulos de Mateus, né? E hoje a gente está aí concluindo, né, o primeiro ensino público de Jesus Cristo, ah, vendo aí o capítulo 7 de Mateus, né? Então, ah, eu vou fazer aqui uma panorâmica e aí depois a gente vai tá abordando de forma mais abrangente cada tópico, né? Então, nessa última etapa, né, do primeiro ensino público do nosso Supremo Mestre Jesus Cristo, ele vai falar a respeito, né, da questão de não julgarmos para não sermos julgados, né? Vai falar também sobre a sabedoria, sabedoria que não é para qualquer um, vamos dizer assim, né? Ah, no capítulo 6 Jesus ensinou a orar e agora ele vai estar incitando os discípulos a orarem. Na verdade, essa palavra é para todos, né? É pública. Ele ensinou a orar, agora vai estar incitando a prática da oração, vamos dizer assim, né? Aí ele vai falar também sobre duas estradas, dois caminhos, que temos aprendido que na verdade é apenas um, né? Os falsos profetas, os dois fundamentos, né? Casa sobre a rocha e casa sobre a areia. E a conclusão aí, né? Do capítulo 7 do primeiro ensino público de Jesus Cristo. Então, dentro desse contexto, né, de não julgar para não ser julgado, se a gente for ver no vídeo grau 147, né, que começa com a abordagem do capítulo 6 e continua com a abordagem aí do capítulo 7, concluindo o primeiro ensino público, vamos ver lá que não devemos julgar a salvação de ninguém, né? Aprendemos através das versões BS, né, que apenas não devemos julgar para não sermos julgados. Mas a gente vê através da Box que essa questão ela aprofunda um pouco, né? Então, e geralmente quando acontece julgamento, tem a ver com salvação e condenação, né? E como eu compartilhei mais cedo, queria só compartilhar novamente, né, de forma breve. Tem uma situação bem recorrente dos nossos dias atuais, né? E na Box a gente vê lá que não devemos julgar a salvação de ninguém, porque aquele que julgar pela Bíblia, lei, também será julgado, né? Pela mesma Bíblia, lei, vamos dizer assim, né? E uma situação que tem sido, né, bem recorrente aí é com relação ao homossexualismo, né? Sabemos, está escrito lá em Romanos capítulo 1, né, que em relação aí aos homossexuais, entre outras coisas, né, a lista é grande ali, que fala lá que não serão salvos, vamos dizer assim, né? No contexto onde, por causa da maldade do homem, né,
Deus os entregou às suas paixões, vamos dizer assim. Fala lá em Romanos capítulo 1. E esse texto, essa passagem é muito usada, né, para condenar principalmente os homossexuais, né? Não que a gente apoie, né? Mas também a gente tem que levar em consideração o seguinte: o que levou, né, a pessoa a chegar nessa situação, né, de ou não se aceitar como é, né, no sentido de, eu nasci assim, mas não quero ser assim, ou no sentido de, eu nasci assim, mas eu não me sinto confortável dessa forma, né, vamos dizer assim. Então, cada situação tem um contexto específico, vamos dizer assim, né? E o texto lá fala que você até poderia julgar através do dom, né? Mas mesmo você podendo julgar através do dom, não é recomendável que seja feito julgamento, né? Então, O que seria julgar através do dom? bom, seria, por exemplo, como a gente tem aprendido, né? No sentido de você ter o conhecimento da real situação, vamos dizer assim, e avaliar, né? Se, de acordo com aquele contexto, né? A pessoa, ela, vamos dizer assim, ela é digna ou não de ser salva. Até porque a gente vai ver ainda dentro do capítulo 7, um pouquinho mais para frente, o que realmente determina a salvação de cada um, né? Daqui a pouquinho, dentro ainda desse contexto. Então, essa questão de julgar através do dom, e detalhe, não é através de qualquer dom, né? É no sentido, por exemplo, da pessoa ter o dom de discernimento, né? Dela, pelo dom, discernir as intenções, as motivações de determinada pessoa, mas mesmo ela tendo esse dom, mesmo ela discernindo, não é recomendável julgar, né? Se vai ser salvo, se vai ser condenado, porque isso Posso fazer cabe só um apenas ao comentário, Thaís? Criador. Oi? Posso fazer só um Por comentário? favor. Quando eu trabalhava no Hospital das Clínicas, Sim, lá, quando começou a mudança de sexo que a pessoa tem pelo governo, certo. a condição gratuita, ela chega a ser encaminhada para um psicólogo, porque quem tem, tipo assim, essa capacidade de dom, de mostrar para a pessoa o que benefício vai trazer e qual malefício vai trazer. Certo. Então, o médico, o psicólogo, ele coloca diante da pessoa tudo isso. E ainda assim ela faz a opção de fazer. Tá. Então, eu acredito que algumas das maneiras de você ter o dom, tipo, a medicina tem muita sabedoria para você fazer tudo aquilo que eles fazem. Sim. E eles mostram isso para a pessoa. Uhum. O mal, qual malefício e qual bem faria. E Certo. mesmo assim, a pessoa, no estágio que ela está vivendo, ela só quer aquilo. Certo. Só o tempo mostrará se ela quiser, né? Mesmo com o seu dom, você pode mostrar para ela que ela está incorreta. Mas se ela quiser viver, é a opção dela. Então, Certo. quando fala de julgamento, de ainda com dom, claro que todo mundo leva para salvação. O médico ele não leva só para salvação, porque muitos estudam também a palavra, é Sim. cristão, mas é independente. Mas é mais ainda o preconceito da sociedade do que a própria condenação. Ótimo, perfeito. Ei, A só uma, Karine só uma entrou, pausa né? aí. A Karine? Eu ia perguntar quem é essa guria aí embaixo, essa guria aí de A azul aí. Karine! Que honra! Bem-vinda. Que honra!
Continua aí, Otaí. Ótima contribuição aí da Gil. Alguém mais quer falar a respeito disso antes da gente dar sequência? O Rafael ia falar alguma coisa? Não. Só fui falar gaiatice mesmo, a palavra é do Otaí mesmo. Ok. Ok. Vamos lá, gente. Ó, é o seguinte, eu vou estar falando aqui, mas quem quiser, como a Gil, né, contribuir de alguma forma, fica à vontade, tá? Para pedir a palavra aí. Isso é participativo, né? Não me tenham como não me tenham como pregador, por favor. Seguinte, gente. Dando continuidade aí, né? Foi ótimo essa contribuição aí da Gil, né? E dentro disso, eu acho que cabe também colocar a seguinte situação, né? Com um pouquinho mais aí de ênfase, por exemplo. A gente não sabe, né? Se o que levou a pessoa a tomar essa decisão, né? Vamos dizer assim, de mudança de sexo e tal, tem a ver com o fato, talvez, né? Vamos dizer no caso do homem, por exemplo, sei lá, ter sido vítima de pedofilia na infância e coisa e tal, né? Ou simplesmente, né, ter crescido, ter sido criado, educado, sem ter uma presença, né, de figura paterna, alguma referência masculina, por exemplo, né? Como eu faço para aparecer na foto aqui a minha imagem? Ou se simplesmente teve um momento... Alguém tá precisando de ajuda aí. Alguém tá precisando de ajuda. Quem é que tá no Galaxy? Fale mais alto. Sei. Alguém tá precisando de ajuda para aparecer. Eu! É Paula? Isso! É Paulinha, menino. Paulinha, tem que ativar a câmera. Ô, meu pai, como é que eu faço isso? Legal, gente, me ajudem. Não, gente, ó, Paula, você toca no meio da tela e você vai ver em cima uma câmerazinha. Aí você toca lá e ativa. Bora orar aqui pra conseguir. Toca na sua imagem, que tá sem nada. Permitido, tá. Vamos ver se cabe agora. Eis que surge! Maravilha! Que bom, hein? Aqueles armários lá, foi sei lá do outro lado. Consegui! Ótimo, maravilhoso. 2 toques na bunda dela. Por isso que ela tá aqui, me... Bom, gente, dando continuidade, né? Essa reunião abençoada tá ficando cada vez melhor. Opa, usei o termo abençoada. Ai. Opa, ô glória. Vou ter que pedir perdão aqui. Perdão, gente, perdão. Agradeço, vamos dar continuidade aí. Então, gente, é importante, né, a gente analisar o contexto, né, da pessoa que tomou essa decisão, vamos dizer assim, né? Só para ambientar aí, né, quem está chegando agora, tal. A gente está estudando, né, o livro de Mateus no capítulo 7, né? A conclusão do primeiro ensino público de Jesus Cristo. E a gente está falando do tópico, né? Não julgueis para não ser julgados. E eu estou compartilhando, né, uma situação que é muito recorrente nos nossos dias, que é a questão do homossexualismo, né? Que existe muito preconceito, muitos julgam, né, os homossexuais usando a Bíblia, capítulo 1 de Romanos, né? Mas Jesus Cristo disse, né?
para não julgar usando a Bíblia. E aqui geralmente o julgamento é sobre salvação e condenação, né? Geralmente. Então, não julgar salvação ou condenação usando a Bíblia, porque do contrário, também nós que julgarmos seremos julgados também pela Bíblia, né? Professor, oi. Posso fazer uma pergunta? Sim. Hoje eu estava vendo o Instagram do filho, né, da cantora Eixla, certo, que ele assumiu agora, né, que ele é drag, nem sei como é que fala. Drag queen. Drag queen, Drag queen. E também a filha da pastora Helena Tanuri, certo, que assumiu ser bissexual. Tá. Aí eu tava vendo assim, até aí tudo bem, mas aí a pessoa se fazer de uma personagem e querer aparecer, aí eu já tava julgando assim, não é muito ego isso? Esse estrelismo todo, entendeu? Eu acho que talvez mais o ego é maior do que o homossexualismo aí. Sim, sim. Porque, gente, também ó, a gente tem que considerar o seguinte, e ainda assim, né? E ainda assim a gente tem que ser sábio. Considerar não no sentido de julgar, né? Mas no sentido de entender, até no sentido, né, de poder, tendo oportunidade, poder ajudar e coisa e tal. Quando você percebe que a pessoa age naturalmente, né? Dentro dessa opção que ela fez, dessa decisão que ela tomou e coisa e tal, você vai interpretar isso de uma forma. Agora, como a Isabela está compartilhando, né? Se é uma situação, por exemplo, da pessoa fazer isso, sei lá, para se aparecer ou para chamar atenção, né? De repente, aí já é complicado, né? Justamente porque você vai perceber aí que a pessoa está agindo com ego, né? Nesse sentido de querer se aparecer, de querer chamar atenção, mas ainda assim a gente só pode se meter nessa questão, vamos dizer, né? Quando a gente tem condição de ajudar, né? Porque se a gente não pode ajudar a pessoa, o ideal é que não taquemos mais lenha na fogueira, né? Porque tá escrito aí, né, que se a gente emitir julgamento sem conhecer contexto, a gente vai estar assim, correndo o risco de ser julgado da mesma forma, né? Como a gente está vendo nesse começo do capítulo 7 aí. Então, eu só quis... A própria Bíblia, né, fala isso aí que o professor disse, né? A gente vai ser julgado na mesma medida que a gente, né, julgar alguém, né? Exatamente. Então não vai ter meio termo. Sim. Né? Então, depois dessa questão, né, do julgamento, que aqui a gente ainda está tratando, né, do delta desejo, intenção e motivação. Né? Vem a questão da sabedoria, que não é para qualquer um, né? Nas versões aí BS, né, Bíblia Sagrada, a gente vai ver aqui a passagem onde Jesus fala, né, para não alimentar, vamos dizer assim, né, os cães, né, com aquilo que é sabedoria, vamos dizer assim, e não jogar pérola a porcos, né? Nesse contexto, né, que ele vai tratar dessa questão, que a gente bate bastante nessa tecla, por exemplo, quando
a gente tem boa intenção de querer ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? Que não quer saber de ajuda, não quer saber de permitir que o véu seja removido, vamos dizer assim. Então, não devemos insistir com essas pessoas que não aceitam ser ajudadas, né? Então, é nesse contexto que Jesus vai estar tratando dessa questão, né? De estar jogando pérola aos porcos aí. Agora, não cabe a nós decidir quem merece ser ajudado ou não, né? Isso daí vai depender da pessoa, se ela quer ajuda ou não. A nossa missão é ajudar, independente de qualquer coisa, né? Independente se a pessoa está bem intencionada ou não, a nossa missão é ajudar. Agora, se a gente está vendo que a pessoa não está interessada, não devemos insistir, né? Exatamente. Bom, Se a gente perceber que se a gente não achar brecha, em vão a gente pegar o que a gente tem de precioso e tentar mostrar para alguém que não quer ver. Exato. Entendeu? E eu penso que aqui também a gente pode trabalhar com a política das delta chances, vamos dizer assim, né? De repente a pessoa não está aberta para a verdade num primeiro momento, mas pode ser que aquilo mais para frente comece a remoer, né? No coração, mente daquela pessoa. Então, não devemos insistir, mas devemos estar acessíveis, né? Caso a pessoa volte a tocar no assunto e queira se aprofundar, né? Depois disso, Jesus vai estar tratando das duas estradas ou dois caminhos que temos aprendido que na verdade é um só, né? Que o que muda é o sentido, né? A gente tem o sentido do caminho, que é largo, né? E a gente vê que existe uma multidão caminhando, né, por esse caminho. E o que devemos fazer, na verdade, não é trilhar outro caminho, mas é andar na contramão do caminho largo, né? É andar na contramão do caminho largo, estando dispostos, né, a enfrentar perseguição, calúnias, né, ódio, por exemplo, porque da mesma forma agiram com nosso Supremo Mestre Jesus Cristo. E ele fala se eu não me engano, é capítulo 18 de João, né? Naquela situação depois da ceia, antes de chegar no jardim do Getsemane, né? Onde os soldados aparecem para prendê-lo. Então, no caminho, depois da última ceia, Páscoa, né? Até chegar no jardim do Getsemane, ainda tem lá um outro ensino de Jesus Cristo, mas é particular, só para os discípulos, né? E lá ele fala que ele seria perseguido, humilhado, odiado e tal, e que, né, nós deveríamos estar preparados para passar por isso também, né? Então, é nesse sentido que o caminho fica estreito, para aqueles que estão dispostos a andar na contramão do caminho largo. Aí na sequência ele vai falar sobre os falsos profetas, né, tratando esses falsos profetas como árvores que produzem maus frutos, né? E é interessante aqui que esses falsos profetas têm aparência de ovelhas, né? Porque em teu nome, né, fizemos isso, fizemos aquilo, né, pregamos, expulsamos demônios, curamos enfermos, arrebatamos multidões, né?
usa o nome de Jesus, mas, né, querendo se engrandecer, se enaltecer, né? Então Jesus vai falar para esses: não vos conheço, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual é? É só uma coisa. Sim. Eles usam o nome de Jesus, mas na verdade eles querem tornar célebre seu próprio nome. Sim, sim. Né? E o nosso Criador, ele não divide a glória, né, com ninguém. Perfeito. Aí por isso eles vão receber a reprovação, né? Sim, sim. E a iniquidade, né? A iniquidade que Jesus fala nesse contexto aí, né, do capítulo 7, é justamente relacionada com o ego, né, dessas pessoas que parecem estar fazendo a coisa certa, mas, como a Ju falou, né, tá agindo com puro ego e usando o nome de Jesus Cristo, né? Então, nesse sentido, Jesus não os aceitará. Mas, como está escrito no verso 21, né, da BS, mas herdará o reino aqueles que fizerem a vontade do Pai. E para a gente entender, né, essa questão da vontade do Pai, a gente tem que olhar lá pro capítulo 25, né, onde Jesus separa, né, uns à direita, outros à esquerda. E aí, para resumir a história, os da direita foram pessoas que fizeram bem, deram de comer, beber, hospedaram, visitaram enquanto estava enfermo, preso, enfim. Esses que agiram com bem, né, esses que fizeram bem, que demonstraram ser pessoas de caráter, entrarão no gozo. Já os do lado esquerdo, né, que não ajudaram, não deram de comer, de beber, não visitaram, não hospedaram, esses vão ser lançados no fogo, né, como está escrito. Então, a gente vê ali que herdará o reino não aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas aqueles que fizeram o bem, independente de crença, religião, né? E a gente vê isso também lá no verso 29 do capítulo 5 de João, né? Onde Jesus fala também: aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles, porém, que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação, né? Então, Jesus deixa claro, tá lá, tá na Bíblia, né? E a gente realmente não vê, por estar num contexto de engano, né? Com o véu posto, mas a partir do momento que o véu é retirado, fica claro, né? Todas essas questões. Aí ele conclui falando, né, sobre a metáfora dos dois fundamentos, né? Aqueles que edificam a casa sobre a rocha e aqueles que edificam a casa sobre a areia, né? E apesar de eu não estar utilizando imagens como eu usei no Hangouts, teve uma situação que me chamou bastante atenção, porque no contexto da BS, né, a gente vê que tanto para a situação de casa na rocha quanto para a situação de casa na areia, fala lá sobre tempestade, né? Aquele que construiu a casa sobre a rocha, veio a tempestade e a casa permaneceu firme. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a areia, né, veio a tempestade e foi grande a ruína, vamos dizer assim, né? É como está escrito lá. Mas a gente vai ver na box que com relação àquele que edifica a casa sobre a rocha,
o termo usado não é tempestade, mas é crivo. Mas a gente entende que é sinônimo, né? Tempestade tem a ver com provação. Tem a ver aí com o contexto de provação, né? Então, aquele que edificou a casa sobre a rocha, pode vir a tempestade ou o crivo que for, que a casa permanecerá firme. Aquele, porém, que edificou a casa sobre a areia, aí já não é o termo crivo que é usado, né, na box. A gente vai ver que o termo crivo é trocado por mal lá na box, né? Quando se trata de casa edificada sobre areia. É interessante isso, né? Porque as pessoas que edificam a casa sobre a areia não estão dispostas a enfrentarem, né, os crivos da vida, vamos dizer assim, mas agem por ego, né? Buscando conforto, buscando comodismo, né? Fazendo a sua própria vontade, vamos dizer assim. E nesse sentido, não tem como, né? Essas pessoas resistirem ao crivo, vamos dizer assim. E o contexto de mal lá, né, tem a ver com o fato justamente de elas viverem, né, através aí do ego, né? Permitem que o próprio ego seja o fundamento de suas vidas, vamos dizer assim, né? Então, eu achei interessante essa diferenciação na box, né? De crivo para quem edifica a casa sobre a rocha e de mal, ego, para quem edifica a sua casa sobre a areia, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não, é bem interessante, né, o que tu tá falando, porque eu comecei a ler a box, né? Sim. Né, sábado a gente foi lá na escola, lá 4, né? E assim, eu nunca tinha entendido a palavra como diz ele, né? Um complemento, né? Sim. Isso aqui, né? Vamos dizer que seja um resumo, né? Numa linguagem que a gente consiga entender. Uhum. E muitas coisas aqui é resumido, mas é muito especificado, né? Então, tipo assim, você tem vontade de ler, você tem vontade de aprender. Sim. Né? Então, eu tô até já na página 13, né? Eu tô lendo. E realmente aqui, né, Jesus ele bate muito de frente com os religiosos, né, o ego, né? Porque de tudo quanto é forma eles queriam pegar, né, Jesus em algo de errado que ele estava fazendo. Sim. Né? E hoje, assim, não é diferente, assim, eu vejo, assim, por mim, assim, por eu tentar falar as coisas que eu tenho aprendido, né, vamos dizer que meus olhos têm sido abertos, a gente vê se fosse algo, assim, maligno, né, Sim. eles não veem algo, assim, como algo bom. Uhum. Né? Eles veem assim, a gente como, sei lá, um herege, sei lá, um filho do diabo até, assim, Sim. meu Deus, está totalmente enxergamento, né? E a gente tem que cuidar muito por julgar, né? Como você estava falando quando eu entrei na aula, né? Porque, inclusive, hoje quando eu vi também essa reportagem que a menina falou do filho da Isla, né? Sim. Eu tava conversando com a minha mãe no carro e a gente tava conversando, né? O que será que levou, né, a filha da Helena Tanuri, a Clara e o Lucas, né, o filho da Isla, né,
a ser desse jeito. Por quê? Porque né, eu tenho aprendido, independente de eu estar na escola ou não, que a nossa igreja começa em casa. Sim. Né? Vamos dizer assim, a nossa vivência com Cristo é em casa, com as pessoas que estão perto da gente. Por quê? Porque a gente vai machucar quem? As pessoas que estão perto da gente. Exatamente. Né? E infelizmente, vamos dizer assim, a estrutura hoje, o sistema é o quê? É show, é avivamento, palestra aqui e vou pregar para a família tal e vou restaurar tal família, só que infelizmente a minha família muitas vezes fica jogada, né? Sim. Que a gente vê. E daí o que isso leva? Né? Leva o quê? A muitas coisas, a gente não pode julgar, né? A gente não pode julgar, porque, tipo assim, claro, vamos dizer assim, no meio evangélico hoje, isso é um escândalo. Sim. Vamos dizer assim, porque é algo inaceitável para eles, até porque eles não têm uma consciência largada para entender tudo isso que, né, vamos dizer assim, hoje, né, a gente tem entendido. Então, é algo que, vamos dizer assim, a igreja rejeita. Sim. Vamos dizer assim. Então, eles pensam assim, né, da maneira que eles foram criados, como eu também fui criado. Eu já tô no inferno mesmo, eu já tô perdido, então eu vou para lá de uma vez, né? Vamos dizer assim. Mas é muito interessante, assim, eu não quero me alongar tanto, professor, mas assim, eu tô gostando muito de tudo que eu tenho aprendido, assim. Eu tenho tentado colocar em prática. Sim, sim. Isso é importantíssimo, né? Porque existe uma tendência de a gente aprender muita coisa aí, vamos dizer, ainda que errada, né? Aprender muita coisa nesse contexto de sistema e demonstrar pouco na prática, né? E assim, na filosofia X, a gente vê que existe assim, eu pelo menos, né, tenho buscado muito a questão prática, né? A questão de estar ajudando tanto no sentido de orientação, né, ou de outras formas, de acordo com as condições e tal. E principalmente, né, uma coisa que o tempo todo que eu estive no contexto, né, de sistema religioso, foram mínimas as vezes, né, de eu perceber alguém se colocando no lugar do outro, né, dentro desse contexto, e muitas das vezes a gente sente falta disso até dentro da própria casa, né, em família, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, eu particularmente tenho tido uma influência muito positiva, né, da filosofia, e tenho procurado compartilhar essa experiência positiva, né? E assim, eu particularmente, eu entendo que o que muitas das vezes leva as pessoas a terem, né, essa atitude negativa conosco, vamos dizer assim, tem a ver com a questão toda do delta, né? Culpa, medo e ganância, né? Mas a questão da culpa e do medo, por quê? Porque é incutido no sistema que se você fizer qualquer coisa diferente do que você aprendeu na igreja, você está correndo o risco de ir para o inferno, né? Prega-se um inferno eterno que não tem coerência bíblica, porque se está escrito que o próprio inferno será lançado juntamente com a morte no lago de fogo,
então não quer dizer que ele seja eterno, né? Ou seja, haverá um fim para o inferno também, né? Então, criam um personagem do mal, né? Para contribuir com a questão do medo, tal. E é claro, né? Dentro disso tudo, quem não consegue enxergar a verdade vai se apoiar nessa questão, né, do medo, né? Tipo, vai que eu começo a ouvir esse cidadão e aí eu me desvio totalmente do caminho e tal. É que nem o professor falou ontem ao vivo, né? Não sei se foi ontem ou antes de ontem, mas ele falou essa semana, né? De uma pessoa que enviou uma mensagem no Instagram: tô ouvindo, tô gostando, mas espero que você esteja falando a verdade, porque senão eu tô perdida. Como diz outra, não se abriu ainda, né? Não houve ainda um despertamento. Tá de curiosa, né? Tá de curioso, de curiosa, vamos dizer assim, né? Mas, assim, se a pessoa dá a oportunidade, né, para que ajudemos, né, temos que aproveitar essa oportunidade. E o que a gente tem que fazer é simplesmente compartilhar aquilo que a gente tem aprendido, e cabe a cada um, né, analisar tudo, ver se vale a pena, né, aceitar essa verdade, se abrir para esse contexto ou não. Não cabe a nós insistirmos, né, enfiarmos a verdade goela abaixo, vamos dizer assim, né? Então, é complicado e realmente a gente tem que ter muita sabedoria, mas eu acredito que a gente, estando à disposição, né, do Criador dentro desse propósito aí de Errad, né, de unidade, eu creio que o Criador vai estar dando condições, né? Não no sentido de interferir, que a gente de alguma forma, né, seja, vamos dizer assim, privilegiado, mas a partir do momento que a gente, né, desperta para a verdade, a gente começa a enxergar a coerência. A gente tem aprendido, né, que oração, desejo e também meditação, vamos dizer assim, através disso a gente consegue atingir, né, aquilo que o professor trata como, né, a linha imaginária da fé, vamos dizer assim. E através disso a gente alcança aquilo que já foi determinado, né? Não que esse está fazendo a obra, então eu vou abençoar ele, aquele está fazendo, eu vou abençoar. Não, mas é o fato da gente estar nessa busca, o fato da gente atingir essa linha imaginária e a gente receber aquilo que a gente está buscando, né? E é uma resposta de uma busca e não simplesmente, né, eu estar numa mesa de restaurante, aí eu levanto a mão, o garçom vem, anota o pedido e traz aquilo que eu pedi, né, sem eu simplesmente fazer nada, né? Então é diferente o entendimento sobre essa questão de interferência. Oi? Deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu sempre sou atrasada nos comentários, mas eu chego lá. A gente pode perceber que as pessoas, elas não mudam, elas se revelam, né? Sim. Isso. Não é isso? Então, voltando aqui ao menino lá, né, o filho da cantora. Então, o que acontece? A religião tenta camuflar tudo. Então, elas tinham o quê? Uma família padrão, né? Entre aspas. Só que agora a criança, o jovem, ele se revelou. Acontece que não tem remédio para esse jovem. Não tem. Porque a partir de agora a vida dessa pessoa vai virar mais inferno do que já é. Por conta dos julgamentos. Ótimo, né? muito bem colocado.
do dedo apontado, Sim, né? sim. Do dedo apontado que ele vai. Ninguém sabe o que vai ser dessa pessoa, desse jovem, né? Sim. Porque ali ele queria ser o que ele está sendo agora, só que a religião Tava sendo abafado, né? Tava sendo abafado. Agora ele tá mostrando, né? Como é que é? Ele tá sendo o que ele é mesmo. Ele é isso. Só que agora vai virar um inferno a vida dele, né? Por causa dos dedos apontados. Sim. Eu achei muito interessante colocar isso aí. Legal. Eu sei que eu voltei para trás, né? Mas é porque eu estava esperando o professor terminar. Sim. De falar. Uhum. Então eu fiquei comentando sobre isso, eu fiquei assim, com o coração, com misericórdia por ele, sabe? De saber que ele deve estar perdido. E dentro dele, imagina o inferno que está dentro dele, né? Uma voz dizendo, eu vou pro inferno, eu tô perdido, né? Não tem mais jeito para mim, né? E pro outro lado, a religião com o dedo apontado para ele, julgando ele. Então, dentro desse jovem agora, tá um inferno. Eu espero que um dia ele esteja lá no YouTube e encontre a verdade suprema, sim, né? Sim. Né? Da filosofia X, porque... Eu mandei o vídeo do Vida Louca para ele. Foi? Ah, que bom, Isabela, que bom. No Instagram, eu não conheço ele, né? Mas eu entrei no Instagram dele. Sim. E aí eu fui Não, perfeito, isso é ótimo. na mensagem isso é lá, ótimo. privada, e mandei o vídeo do Akio para ele. Maravilha. E como é que tá o Instagram dele? Ai, tá um nome lá em inglês que eu não lembro qual que é. É Lucas? Tá o nome dele mesmo? Não. Tá esqueci. Depois eu passo lá no grupo. Ah, então passa lá pra gente lá no grupo. Legal, depois. legal. Professor, uma coisa que eu queria falar, que eu achei interessante demais ontem, aquele desenho que o professor Akio colocou no programa dos dois boizinhos falando sobre o jacaré e o pedaço de tronco. Legal. Nossa, aquilo ali foi muito forte, viu? Porque eu tomei aquilo pra mim que eu não vou ficar mais insistindo com ninguém, sabe? Quem quiser. Não, justamente. Eu achei muito vale a pena não. Não, vale a pena não. Na verdade, a gente nunca deve insistir com ninguém. Eu penso o seguinte, que a política da Delta Chance não é a gente ficar batendo na tecla durante as 3 tentativas, vamos dizer assim. Eu acredito o seguinte, a gente tem que estar acessível. Falou uma vez, não ouviu. A pessoa precisa retornar se ela resolver querer ouvir de novo, eu não concordei da primeira vez, mas teve uma coisa que você falou, me chamou a atenção, queria entender melhor e coisa e tal. É a pessoa que volta, não é a gente que insiste, né? Porque se a gente ficar insistindo, a tendência é a pessoa fugir. Porque não, e outra coisa, a gente não pode obrigar ninguém a nada. Igual do jeito que o jacaré comeu lá aquele boi, a gente acaba se machucando, a gente que se ferra depois. Exatamente. E tem mais uma coisa também, né? A nossa relação com as pessoas precisa ser como uma relação de uma mãe com uma criança. Sim. Né? Você não tem como forçar uma criança a comer, entendeu? Não tem. Agora, se ela tiver com fome, tiver aberta aquela refeição, ela vai aceitar a refeição. O correto é o incentivo, né? Nunca forçação de barra. Incentivo, exatamente. Nunca forçação de barra. E as pessoas hoje são assim, a gente deve viver a nossa vida, né? Falar uma vez, não aceita, falar 2, não aceita, a terceira é herege, então deixa lá. E na hora certa, todos aqueles que estão criticando, né? Nós estamos numa situação de funil. A situação geral está se afunilando.
Então vai chegar um tempo que eles vão ver que tá tudo pelo avesso, sabe? E vão querer encontrar um sentido para tudo que está acontecendo. Um sentido que a própria religião não dá, né? Sim. O que é que eu vejo muitas vezes os pastores pregando, né? Mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Nem um filho sabe, somente o pai. Quer dizer, a gente está aí na portinha do início da grande tribulação. E o pessoal está dormindo, sono. Mas vai chegar um tempo que eles vão acordar tarde demais, né? E aí eles vão querer... E a gente vai estar lá. Exatamente, Rafael. É o Zex lá. É o Zex lá. Exatamente. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. A gente está se preparando hoje para acolher aqueles que vão estar buscando a verdade no futuro. Olha, o Rafael tá aí. É o Homem-Sombra. Eu tô aqui de trás da cortina. O Rafael é o Homem-Sombra. Eu te conheci só pela voz. Opa, só parece que a Sor Carinho quer falar alguma coisa. Ela levantou o dedo, hein, engano meu. Não. Compartilha não, conosco. Exatamente que o Rafael falou. É que muitas pessoas não entendem e na ansiedade de querer mostrar a verdade, acabam perdendo pessoas. Sim. Né? É verdade. Porque quando você não domina todos os assuntos da filosofia X, alguém sempre vai te rebater e se você fica sem resposta, você perde credibilidade. Sim. Então, isso eu tenho tentado ensinar as pessoas, que a gente perde credibilidade se você não tem uma resposta embasada, algo que a pessoa realmente, se ela te pegar num ponto que você não tem ainda embasamento, você não está firme naquilo que você está falando, ela perde credibilidade. Ela deixa de ter credibilidade em você. Sim. E as pessoas, para elas poderem entender a filosofia X, para elas poderem entender o que você está estudando, o que você está seguindo, você tem que ter carta branca com ela, tem que ter credibilidade. Então, é bem isso aí. Por que as 3 chances? Porque é a oportunidade. Nas 3 chances que você dá para a pessoa, você já vai saber se a pessoa quer ou não. Sim. E o que o Rafael falou é exatamente isso que as pessoas não estão entendendo. Nós estamos em preparação. Então, nós temos esse período para nos preparar, porque, na verdade, o nosso trabalho vai ser lá adiante. Sim. Eu estava conversando ontem com o professor Marcelo, e a esposa do professor Marcelo, ela não é ex, ela é extremamente religiosa. Então, ele passa muito trabalho com ela. Ele não pode falar nada, não pode ver nada, tudo ela implica, né? E aí ele estava me contando que levou ela agora no feriado para a praia, né, na casa da família, e ela insistiu de levar um casal da igreja. E ele, né, como um ex, não tem problema nenhum, e eram pastores. Mas ele disse que daí, lá numa conversa, ele teve a oportunidade de falar. E pegou no Apocalipse e começou a falar tanta coisa, que a pastora falou para ele assim: nossa, Marcelo, tu sabe que os evangélicos não estão preparados para o que vai acontecer. Porque eles não sabiam de muito, pastores não sabiam de muita coisa, claro, né? Porque a gente tem uma outra visão. E aí eu falei pro Marcelo me contando, eu falei, Marcelo, realmente eu não sei nem se a gente está preparado para o que vai acontecer, porque essas pessoas, como a gente tem muita família, muito amigo que são evangélicos, o que vai acontecer? Vai ser gente de tudo que é lado, nos ligando, pedindo informação, Sim. gente querendo se matar, gente querendo tomar veneno, gente querendo se atirar. Por quê? Porque Jesus não voltou, porque o anticristo está lá no trono e aí eles não sabem mais o que acreditar. Porque agora, só com esse coronavírus, eles já estão desestabilizados. Muitas pessoas nem sabem mais no que acreditar, porque eles não têm mais. Eles oram e não vê nada acontecer. Entendeu? Então, enquanto não vão fazer a força, né? Então, quando não vão fazer a força, como por exemplo os apoiadores do Bolsonaro.
Os apoiadores do Bolsonaro, tudo crente. Aí vão fazer as corras à força, vão lá pra frente, vão lá em Brasília, vão fazer carreata à força. Para quê? Para dobrar o Brasil em nome de Jesus e tentar operar os milagres à força. Ou seja, é o desespero. Sabe o que vai acontecer agora? Vai começar a acontecer fabricação de milagre, que nem lá que eu falo no estudo, né? Fabricação de milagre. Depois, quando surgir a cura, que surgir vacina, que surgir medicamento, eles já estão falando isso. Aquele pastor Moisés, Carlos Moisés... Travou. Ai, que pena. Vamos esperar um pouquinho, Quem sabe volta. Ai, tava tão bom. Às vezes é a internet. É a internet. A gente também. Essa internet é uma bênção, como diz o Altaíra. É maravilhosa a internet, maravilhosa. Mas o cara tá falando é o que o Akel falou ontem do pastor da Voz da Verdade, do Carlos Moisés, que ele pegou, disse que tava doente, aí o povo fez oração lá por ele e disse que a oração foi que fez ele ficar curado. É milagre placebo, né? É milagre placebo. Sim. Uhum. Olha, gente, posso falar uma coisa para vocês? Ó, aquele Hospital Santa Margiore, que foi o primeiro que apareceu os casos, é exatamente lá que eu trabalho. Certo. Né? É exatamente lá. E primeiro, apesar de não ser grupo de risco, por conta da idade, mas qualquer pessoa poderia pegar. Uhum. Mas a recuperação, claro que eles mostram mais a desgraça do que tudo. A recuperação, primeiro, que não tem remédio, é o seu organismo. Certo. E se você é uma pessoa que se alimenta, e aquele vídeo é muito interessante dos alimentos, que Deus fala através das frutas e tal, isso é muito interessante, porque nós, como a filosofia é orgânica, nós também devemos ter uma vida orgânica em todos os sentidos. Quando eu conheci o Akel, eu conheci dentro do hospital fazendo capelania. Porque eu sempre entendi que Jesus, ele manda a gente cuidar daqueles, não importa se você faz parte do mesmo ciclo social ou religioso. Uhum. Então, foi uma das maneiras que eu conheci fazer uma obra. Mas aquilo ali, na minha cabeça, não era para eu fazer, para eu mostrar, para eu me engrandecer. Quando eu conheci o Akel através da vida de um policial. Quando ele me falou, eu estava com mais uma pessoa, porque eles também falam para a gente andar de 2 em 2, porque a pessoa lá é de uma determinada igreja. Sim. E aí eu ouvi, porque na época eu estava muito curiosa para saber sobre a sabedoria de Salomão. E eu ouvi, conheci o Akel e comprei a Bíblia, porque eu sou muito empolgada. É aquilo que a Karina falou. Se eu não me preparar, na minha cabeça eu estou em preparação. Sim. Já tem 2 anos que eu conheço, mas eu estou em preparação ainda. Eu sempre pensei, eu vou levar para quem deseja, não tem nexo eu ficar rebatendo, porque senão eu fui do sistema há 8 anos. Senão eu vou carregar mesmo comportamento que eu tinha lá. E é isso que às vezes eu vejo em alguns brigando, batendo boca, em rede social, porque a pessoa não aceita. Ela não quer, pronto, e acabou. Você que quer, tipo assim, não é importante a gente estar junto, nós que já conhecemos? Sim. O estar junto, nós vamos ajudar os outros. Sim. Porque os comportamentos também a gente carrega. Claro. A primeira coisa que a gente estuda tudo isso, a gente tem que olhar para nós. Sim. Porque eu carreguei estudando a filosofia, eu também carreguei alguns comportamentos. E eu ainda bato de frente hoje comigo muitas coisas, muitas dúvidas, muitos pensamentos. Eu não posso ser aquilo que eu fui lá.
Se eu conheci a verdade, eu tenho que agir com a verdade, eu tenho que agir com sinceridade, com paciência, perseverança, esperar. Tipo assim, não importa quem vem. Eu gosto muito da aula do último simpósio do Akel. Ainda ele falou assim, ó, a gente não vai atrás de nenhum religioso, a gente vai atrás de pagão, pessoas que não têm religião. Porque não importa se é gay, se é lésbico, ali tem N fatores. Sim. Um dos vídeos que eu assisti do Akel fala de comidas também que leva o homem a ter alguns hormônios femininos. E a mulher, então, a gente não masculino. pode parar nisso. Não pode parar nessa questão. Porque todo aquele que conhece a verdade, por mais que ele não queira praticar de momento, uma hora ele pratica. Sim. Porque eu também fui conhecendo, só que eu tinha medo de praticar. Por quê? Eu fui filha do sistema. Me ensinaram lá. E quando eu conheci gente, pensei que eu tinha conhecido Jesus. Como assim? Foi extraordinário. Porque é uma coisa. Eu sempre falei, a igreja nunca me satisfez. E na minha família eu tenho muitos pastores. Só alguns aqui que já me conhecem, sabe que eu perdi minha irmã agora, né? Ela faleceu. Sim. Foi a melhor oportunidade de eu falar a verdade. Foi na dor, no sofrimento, porque aí porque a minha irmã fala que o que ela mais odiava, aqui é pastora, é que eu falava que a minha irmã ia morrer. Minha irmã estava com diagnóstico de metástase no corpo inteiro. Eu vou falar, não, vamos orar, que ela vai ser curada. O desejo é uma coisa, mas Deus, ele tem as suas maneiras de interferir, Sim. que a gente já sabe aqui, né? Então, quando a minha irmã faleceu, na verdade eu percebi que era o ego dela que falava mais forte, porque ela era pastora e que muitas coisas, quando ela estava perto, algumas coisas acontecem, ou as pessoas mentem dizendo que aconteceu. É muita coisa. Então, ainda estou tratando com ela, porque como ela tem muito remorso, quando você tem a oportunidade de fazer o bem, fazer aquilo que é direito, aquilo que é correto, estender sua mão, porque a maioria estende a mão lá fora, igual a nossa colega falou, e deixa sua casa ao léu, né? Ao léu. Não queremos saber. E mais que o filho dessa moça, da Isla, perseguido, vai ser ela, porque o próprio sistema que ela está não permite esse pensamento nesse comportamento dela. Exatamente. Então, ela vai sofrer mais do que o filho. O filho está vivendo o que quer, ele é livre. Jesus falava, né? Até os discípulos, ele questionava, andou com Jesus, questionava quando ele estava sem Jesus, porque esperava. Imagino que hoje para nós também seja muito difícil. Sim. Sim. Né? Que a gente não está vendo Jesus, a gente conhece a verdade, que a verdade é Jesus, ele está, né, vivo, mas imagine como era difícil lá, não é hoje. Eu tenho um monte de amigos homossexual que a primeira coisa, quando eu conheci que eu vi esse vídeo Vida Louca, eu mando para todo mundo. Quer ouvir? Tá aí, uma oportunidade eu dei, né? 2, 3 vai atrás, porque também a gente não pode dar tudo na mão. É muito fácil, né? Perfeito. Então, Gente, o meu eu acho desejo é esse, que a gente se ajude. Sim, porque o pau vai comer na terra aqui. Vai. Eu vou Verdade. te falar, igual a Karina falou. Já teve gente, como sabe que eu saí do sistema, teve gente que está desesperada e bem no começo eles me ligavam, eu tinha que acalmar, explicar. Não de vez, que eu não posso falar tudo de vez. Sim. Que a pessoa foi se acalmando, foi desacelerando. Porque senão morre também de infarto. Até porque o próprio Jesus, ele fala numa passagem para os seus discípulos, né? Eu ainda gostaria de compartilhar coisas, né, com vocês, mas eu não posso compartilhar agora. O próprio Jesus fala para os seus discípulos, né? Então, eu acho que nosso papo é esse, só que como o couro vai comer na terra, a gente tem que estar se ajudando, né? Se ajudando. Eu ainda tenho muitos conflitos dentro de mim, mas eu me deparo
tem aquilo que não se conhece, o Aquio fala que não segue. Sim. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente vai ouvir ele. Você viu que teve pessoas que mandou mensagem para ele, perguntando se até compraria uma casa por causa do vírus. Quer dizer, olha a importância e a credibilidade que a pessoa põe na gente. É Né? verdade. Ju, você ia falar alguma Gente, coisa? eu ia assim. É porque vai. Já é 9 horas já. Sim. Ah, tá bom. A aula. Ó, gente, é verdade. Daqui a pouco a gente tem aula. Se não fosse isso, É verdade. se não fosse isso, eu sinceramente podia ficar a noite inteira aqui, que tá maravilhoso, né? Tá. Eu Mas também. infelizmente a gente vai ter que parar por hora. Pode falar, Paulinha. Dentro da... Como é que é o nome dela mesmo que tava falando É agora? Gil. Jussara. Jussara? Isso. Jussara? Gil. 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 Gil, Tá, eu aprendo. Tá. Até porque, tipo assim, ó, dentro daquilo que tu falou do sistema em relação ao filho da Estila, né? A Estila vai sofrer bastante dentro disso, até porque, tipo assim, ó, o sistema, você não pode errar, Não. entendeu? Tem que ter modelo padrão. Você tem que ser perfeito, entendeu? Você não tem direito a errar. Não. É. Entendeu? Então, tipo assim, agora, vamos dizer assim, até agora ela foi vista como uma mulher de Deus. Padrão, né? A partir de agora, como que as pessoas vão ver ela? Porque, infelizmente, o sistema coloca um jugo tão grande dentro da gente, como se a gente fosse Jesus Cristo e a gente não pudesse errar. Pode ser que em algum lugar ela errou, às vezes, de repente, até não errou, vamos dizer assim. De repente, ela fez tudo certinho, mas é como tá falando, às vezes, de repente, um alimento, ou de repente, sei lá, ninguém sabe se ele foi abusado quando foi pequeno, de repente, por um tio, por um amigo, sei lá, a gente não sabe, né? Mas o sistema vai crucificar ela, sim. Ela. Infelizmente. Aí é capaz deles falarem que Deus tá pesando a mão na vida dela, deve ter Mas feito alguma eles coisa falam. errado. É bem isso. É bem isso mesmo. Ai, mas olha, eu gostei muito. Quando vocês fizerem, me convida. Paulinha. Tem mais, né, Altair? Né, Com Ju? certeza. Paulinha. Deixa eu falar uma coisa, Paulinha. É o seguinte. A gente aqui já tá sabendo. Mas você ainda não. É quarta. Anota aí, ó. 6h30 no Hangout. Tá. Você pode participar das duas. 6h30 no Hangout até 7h45, mais ou menos. E de 7h45 a gente vem pra cá no Xing Ling. Quarta e sexta-feira. E aí aqui o que nos impede é a aula do professor Akio. Então tá bom. Em breve a gente vai fazer. Em breve a gente vai tirar um dia que não tem aula e vamos fazer a vigília. Boa, fazer a vigília. Show. Eu topo. Então tá, hein? Até sexta-feira, hein? Até sexta, tá? Tá bom. Eu amei. Qualquer coisa vocês me lembram lá no grupo, tá? Com certeza. Eu vou colocar seu nome na lista de transmissão, Paula, e aí eu vou te mandar todos os dias então tá. Até a gente criar o hábito. Fechado. o hábito. Sim. Tá bom. Gente, então, foi ótimo estar com vocês. Espero poder ver vocês novamente na sexta e até daqui a pouco na aula do professor Akio. Beira todo parto, mas temos que partir. Obrigada, Rafael. Falou, gente. Abraço. Tchau. Tchau.